Estamos começando mais um episódio do Utopia Podcast. Aqui quem fala é Caio Paiva. E dando sequência às nossas entrevistas, eu vou entrevistar hoje o meu amigo, o professor Paulo Iotti. O Paulo Iotti é doutor em Direito, um homem gay, advogado em Direitos Humanos. E o Paulo, além de um grande teórico do assunto, há bastante tempo, atua também em demandas estratégicas perante os tribunais, principalmente perante o Supremo Tribunal Federal, com vitórias muito expressivas em relação à homotransfobia, numa equivalência, depois ele vai explicar isso melhor, com o crime de racismo, e depois também, mais recentemente, a proibição da legítima defesa da honra no procedimento do júri. Paulo, seja muito bem-vindo, é uma grande alegria te entrevistar aqui. Nós vamos falar basicamente sobre diversos pontos envolvendo direito da diversidade sexual. E para quem acompanha esse podcast, eu nunca passo antes para o entrevistado qual será a pauta, justamente para ficar bem espontâneo, para que talvez algumas perguntas o façam refletir naquele momento sobre alguns assuntos relevantes. Bem-vindo. Obrigado, Caio. Um grande prazer estar aqui com você, amado, né? Um dos nossos divos dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, né? Aquele belíssimo livro seu com o Timothy. Um grande prazer estar aqui no podcast com vocês. Paulo, para a gente começar, o Utopia Podcast também não é um podcast só para quem é do direito. Ele surgiu daquela confusão generalizada que foi as minhas redes sociais no contexto das eleições, que tinha pessoas de distintas áreas do conhecimento, enfermeiras, contadores, vários profissionais que chegavam até o meu Instagram buscando informação mais simples e explicada de forma didática sobre assuntos do direito que estavam conectados com o período eleitoral. A primeira questão que eu quero te perguntar, e ela será um pouco mais pessoal, eu queria saber o que você, como sendo um homem gay, sentiu em outubro de 2018, quando foi confirmado o Bolsonaro como presidente do país. De uma forma, primeiro eu queria saber, numa única palavra, o que você sentiu. Angústia. Tá, antes de você desenvolver. Depois eu quero saber mais isso, porque me interessa muito. Eu quero sempre que o nosso podcast transmita essa sensação de empatia para quem nos ouve, ficar sentindo isso depois e que possa também levar essa educação em direitos humanos para diminuir o preconceito que tem na nossa sociedade. E agora, mais recentemente, também numa palavra, e depois eu quero que você desenvolva isso, quando agora, em outubro de 2022, o Lula derrota o Bolsonaro, e é confirmado como presidente eleito do país, qual foi seu sentimento? Esperança. Agora desenvolve isso de 2018 a 2022. Como que foi a sua vida nessa parte? Eu sou ativista de direitos humanos, eu brinco por aproximação 80% do tempo da minha vida, né? Então, 2018 e 2022 foram anos muito tensos. 2018 eu tinha uma ligeira esperança que fosse acontecer no Brasil o que acontece na França, às vezes, que a extrema-direita dos Le Pen até vai para o segundo turno com 25%, 30%, mas não passa. Mas aquele que ainda ocupa a presidência da República já estava com uns 40% antes de começar o primeiro turno das eleições, então já foi angustiante para mim. Foi psicologicamente adoecedor para um ativista de direitos humanos, uma pessoa progressista, viver num país cujo presidente, eu brinco, né, Voldemort, aquele cujo nome eu não devia ser obrigado a pronunciar. Por quê? Vamos citar, porque Bolsonaro é a representação do fascismo, no sentido estrito do termo. O que é o fascismo na essência? O fascismo é você atacar todas as instituições democráticas, criando inimigos que não existem à luz da teoria do espantalho. Você inventa um monstro que não existe, combate outra coisa, dizendo que estaria combatendo aquele monstro que não existe. E assim, e ataca todo mundo para que as pessoas só acreditem nele, no caso, nas lives que ele fazia. Ele atacava chulamente, xingando repórteres, o Supremo, ministros do Supremo. A gente sabe que o Supremo, a gente discorda dele de muitas coisas, né? Você tem que ter um mínimo de decoro institucional. Então foi muito difícil. Em 2022 também foi um ano adoecedor para mim, enquanto ativista. Tinha o risco real do antipetismo fazer o fascismo ganhar de novo, que o digam as deprimentes eleições para a Câmara e para o Senado,
que se elegeu o bolsonarismo. Espero que agora, com a vitória do presidente Lula contra isso, o judiciário continue fazendo uma frente de resistência a isso, e o próprio Congresso. E assim, eu gostei muito de um meme, a gente vai ficando velho e a gente vai dialogando por meme porque é o que dá, não é? Quer dizer, mas assim, era uma fala de Twitter, etc., que fala assim, o Lula não tem a solução mágica para todos os problemas, mas ele tem a chave da saída do inferno. Porque é isso que a gente viveu em 4 anos. Gente, o Bolsonaro não quis fazer vacina. Eu sempre digo assim, ele é fascista, então é um projeto de poder nefasto, higienista, que teve efeito genocida por causa da vacina, mas é um pouco de falta de inteligência também. Mas a burrice e o fascismo se interpenetraram de tal forma que não separava. Se ele tivesse feito as vacinas à la Dória, ele estava reeleito, infelizmente, né? Mas assim, devia ter feito isso para as pessoas não morrerem. Então, é um pouco isso. Por isso a angústia de Bolsonaro. Quando ele foi eleito, as pessoas tinham medo dele já fazer medida provisória caçando o direito. A gente sabe que cidadania não cabe medida provisória, mas ele provou que ele não está nem aí para o que diz a Constituição e o direito. Casais do mesmo sexo casaram para tentar o argumento do direito adquirido. Felizmente não veio isso, mas veio retrocessos múltiplos, né? Enfraquecendo todos os conselhos populares, enfraquecendo a preservação do meio ambiente, demarcação de terras indígenas. Então foram 4 anos de retrocesso puro. Eu finalizo dizendo que assim, é triste um país que não sabe diferenciar o fascismo de extrema-direita de enfim, discordâncias políticas do presidente Lula. Assim, não era para ter sido 51-49 ou algo assim que foi. Era para ter sido 70-30 nesse segundo turno, se não mais. Então, isso que é preocupante. Durante o período eleitoral, a questão, e agora a gente começa mais no ponto de vários pontos envolvendo a diversidade sexual, o Bolsonaro e também diversos outros políticos da extrema-direita que foram eleitos para o Congresso Nacional batiam muito na questão da chamada ideologia de gênero. Uma frase que eu separei do Bolsonaro é a seguinte: defendemos a família e somos contra a ideologia de gênero. Eu queria que você explicasse aqui, para quem nos acompanha, para quem é e não é do direito, o que é essa tal ideologia de gênero, depois também conectado com ela, uma expressão mais técnica, o que significa a identidade de gênero de uma pessoa. A partir daí, a gente vai seguir por algumas questões envolvendo os direitos humanos das pessoas trans. Não, pessoas fundamentalistas, vejam, não todo religioso, a gente não combate religião e religioso, a gente combate o fundamentalismo religioso. Então, pessoas fundamentalistas que querem impor os dogmas da sua religião a todo mundo, e pessoas reacionárias, em geral, usam ideologia de gênero no sentido pejorativo de ideologia, que curiosamente é o marxista. Ideologia como algo contrário à realidade objetiva. Quer dizer, o mundo real é de um jeito e você, por conveniência, só defende que é outra coisa. Então, quer dizer, no mundo real, essa capa de celular é um arco-íris, mas você ideologicamente está dizendo que é tudo preto, para pegar um exemplo extremo bobo. É um conceito muito problemático nas ciências humanas, porque é um conceito das ciências duras, naturais, que são ciências da constatação, quer dizer, acontece no mundo real, você querendo ou não. Se eu largar esse celular, ele vai cair, não adianta, declara inconstitucional a lei da gravidade. Tipo, não vai acontecer. Mas as ciências humanas são ciências da compreensão e da valoração, onde pessoas racionais e de boa fé podem legitimamente discordar. Embora eu sempre diga, né, que existe racionalidade, que não é racionalização e boa-fé, já afasta um monte de terraplanismo negacionista que a gente vê por aí. Me perdoem os relativistas, mas fatos existem. São poucos, mas existem fatos objetivos. Para você ter uma ideia do que eles falam, eu fiz a ADIM 5668 pelo pessoal, que ainda não foi julgada, para que a lei do Plano Nacional de Educação seja interpretada como proibindo a discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. Para combater o bullying machista, transfóbico e homofóbico, respectivamente. A escola tem que prevenir e reprimir isso. Só isso que a ação pede. E a ação é deturpada por essas pessoas fundamentalistas e racionais. Mas uma das 2 manifestações contrárias de uma comissão, de uma frente lá do Congresso, eles defendem que seria ideologia de gênero a gente defender que o homem não nasce ontologicamente diferente da mulher.
Eles acham que você falar que sexo vem da natureza e gênero vem da cultura, que é a clássica dicotomia de Simone de Beauvoir, que até teóricas feministas contemporâneas como Butler problematizam um pouco, eles acham que isso é ideologia de gênero. Então, em síntese, essas pessoas defendem que as pessoas nasceriam heterossexuais e cisgêneros, né? Cisgêneros são as pessoas que não são trans, e o homem nasceria como, por natureza, diferente da mulher, como mais racional, mais assertivo, voltado ao trabalho externo, e a mulher mais sensível, voltada à maternidade, ao recato sexual. O que os estudos feministas já provaram que isso decorre de criações diferentes de homens e mulheres entre si. E assim, então, muitas pessoas falam que, nos setores progressistas, que não existe ideologia de gênero, que assim, existem normas de gênero, quer dizer, padrões culturais em que a maioria da sociedade impõe que homens sejam assim, mulheres sejam assado, e, portanto, o homem superior à mulher, na lógica do machismo. Eu adoto uma linha que o Supremo Tribunal Federal me citou, concordando no julgamento da homotransfobia como racismo. O que existe é uma ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista. A ideologia de gênero, a ideologia que contraria o mundo real, é aquela que defende que você nasce cisgênero e heterossexual, e que, portanto, e que defende também que a heterossexualidade é mais digna ou melhor que as outras orientações sexuais, a cisgeneridade que as demais identidades de gênero, e que o homem seria superior à mulher. Essa é a única ideologia de gênero que existe. É o que eu cito desde 2017, nessa ação ADIM 5668, e o Supremo citou a minha doutrina nesse sentido. Identidade de gênero, por outro lado, né, na sua pergunta, identidade de gênero se refere ao gênero com o qual a pessoa se identifica. Orientação sexual é quem te atrai, de maneira erótica e ou afetiva. Existem pessoas assexuais que não têm atração sexual, mas têm atração romântica, por exemplo. Então, orientação sexual, em síntese, é quem te atrai. Identidade de gênero é como você se identifica, em termos de masculinidade e feminilidade. Se a gente vai ficar no binarismo de gênero socialmente hegemônico. Gênero é o conjunto de características socialmente atribuídas, aquilo que a sociedade espera pelas normas de gênero das pessoas, em razão do seu genital ao nascer. Ou, para muita gente, do seu sexo biológico. Nasceu com tênis, o que acontece? Você dá roupa azul, brinquedo, você dá bola, carrinho, incentiva uma vida fora do lar, características como racionalidade, assertividade, etc. Eu sempre dou esse exemplo muito curioso. O menino corre pelado em casa, a criança, o que as pessoas falam? Olha o orgulho do papai. Eu não tenho capacidade de inventar isso, vocês sabem que é assim. Nasce com vagina, chama de meninos, dá roupa rosa, boneca, casinha, incentiva uma vida dentro do lar, características como sensibilidade, submissão ao homem, recato sexual. A menina, criança corre pelada em casa, o que dizem? Cubra essas vergonhas. Então, identidade de gênero se refere ao gênero com o qual você se identifica. Sexo biológico é macho e fêmea, abstraído os 47 tipos de intersexualidade, que é outra questão. Gênero é masculino e feminino. Então, gênero é o significado cultural que se dá ao sexo biológico. Embora Butler, com razão, eu acho que não tem tanta divergência assim, embora haja alguma, Butler diz que o sexo é entendido a partir das normas de gênero. Quer dizer, quem nasce com um pênis já é considerado superior por isso. Então, o gênero também influencia a compreensão social do sexo. Mas não vou poder falar disso, senão a gente vai longe. Mas, então, a identidade de gênero se refere a você se identificar como homem e mulher. Eu sou um homem gay cisgênero. Eu me identifico com o gênero que me foi atribuído ao nascer, então eu me identifico como homem, então eu sou cisgênero, mas eu me atraio apenas por outros homens, então eu sou um homem cisgênero gay. Então, essa é uma diferença importante de pontuar. Perfeito. Eu vi recentemente, Paulo, que foi noticiado na Folha de São Paulo que a bandeira, que geralmente simboliza o orgulho LGBTQIA+, mais recente, ela foi adicionadas também referências ao antirracismo e às cores dos movimentos intersexo e trans. Eu gostaria de falar mais especificamente do movimento específico das pessoas trans. Você que
faz parte de movimentos que atuam para a defesa desse público ou população vulnerabilizada. Eu tenho visto nos últimos tempos, e isso está bastante aceso agora nos últimos meses, que parece que está ficando cada vez mais evidente um conflito entre o feminismo e as mulheres trans. Houve recentemente um artigo da Djamila, na Corte Interamericana, já falamos sobre isso, acredito em outro momento. No caso Vicky Hernandes contra Honduras, uma juíza da Corte Interamericana expressou que a luta das mulheres é a luta das mulheres. A luta das mulheres trans é a luta das mulheres trans. Eu quero saber antes de você se dentro do coletivo e dentro do movimento LGBTQIA+, se a relação de proteção entre gays e lésbicas é conflituosa em relação às pessoas trans, ou isso atualmente, eu digo atualmente, tem sido mais uma luta mais conjunta e mais harmônica? Olha, é um setor específico do feminismo e das feministas que tem tido posturas extremamente transfóbicas, e um setor do movimento LGB, né, do jeito de orientação sexual, que também tem posturas transfóbicas, normalmente ligados a esse feminismo radical. O feminismo radical, muito em síntese, ele nega o conceito de gênero, ele quer abolir o conceito de gênero, enquanto os feministas liberais, etc., querem a igualdade de gêneros. Uma ativista trans até me mandou uma vez um texto de uma feminista radical que não era transfóbica. Então, eu sempre falo, é um setor do feminismo, é o feminismo radical transfóbico que ataca mulheres trans, principalmente. E quer que os homens trans voltem a se destransicionem para voltar a se identificar como mulheres. Eu quero crer que não é todo o feminismo radical. Então, sobre esse debate, até já debati com uma feminista radical num congresso de direitos humanos anos atrás e tal, mas assim, elas não acham que as mulheres trans seriam mulheres. Ela, a partir do conceito de materialidade do corpo, né, que é uma crítica que foi feita a Butler, embora eu acho que é um mal entendido, Butler nunca desconsiderou a materialidade do corpo, e ela trabalha isso no segundo livro dela, né, Depois dos Problemas de Gênero, ela fala isso nos corpos que importam. Mas pela materialidade do corpo, esse setor do feminismo radical acha que só é mulher quem tem vagina. Então, assim, mas assim, o grande problema é, assim, falando como doutor em Direito Constitucional e Direitos Humanos, você quer debater filosoficamente o conceito de mulher? Isso é uma coisa. Você quer defender que mulher trans não seria mulher, no âmbito acadêmico, você escreve o que você quiser e se sujeita à crítica acadêmica, vai vir crítica dura. Mas, ok. O problema é que algumas auto-intituladas feministas radicais, e eu chamo de transfóbicas, chamam a mulher transexual e a travesti de aspas, piroco, pedófilo, estuprador, fecha aspas, só por ser mulher trans. Então, com todo respeito, tem que ser processada por dano moral civil por crime de racismo transfóbico, já que o Supremo reconheceu a homotransfobia como forma de racismo. Isso vai acontecer ainda um dia. Mas, enfim. Então, uma parte do movimento e uma parte do ativismo de gays, lésbicas e bissexuais também tem essa transfobia, de considerar as pessoas trans como doentes mentais. O que era o paradigma até 2018, mas 2018 a Organização Mundial de Saúde despatologizou as identidades trans. Não se fala mais em disforia de gênero, que é um termo para patologia. Não, agora se fala em afirmação de gênero, se fala em incongruência de gênero. Incongruência não no sentido patologizante, mas assim, incongruência porque quando você nasceu, em razão do seu genital, te classificaram como homem e mulher, e você não se identifica com isso. Você tem uma incongruência com o gênero que lhe foi imposto. A OMS manteve um diagnóstico por medo do Sistema Único de Saúde do Brasil, de outros países, não querer atender pessoas trans. Mas a CID não é só de doenças, é Classificação Internacional de Diagnósticos. A gente sempre ironiza, a gravidez está lá e não é doença. Então, assim, no movimento LGB, pessoas discriminadas por sua orientação sexual, que querem discriminar por identidade de gênero, é uma incoerência grosseira e grotesca, com todo o respeito, porque até 1990 a homossexualidade e a bissexualidade também eram consideradas doenças mentais. Por quê? Citando outro meme, fonte, cabeça, delírios das deles, né? Por que era doença mental? Porque eles queriam, porque nunca teve uma justificativa. É a naturalização do grupo hegemônico
Então, o que Simone de Beauvoir diz no Segundo Sexo? A mulher é o outro do homem, porque o homem, como grupo hegemônico, se naturaliza. E quem não é homem é que é o diferente. Então, as pessoas cis-héteros se naturalizam e classificam quem tem orientação sexual e identidade de gênero distinta como o outro. E no passado falaram que quem não era heterossexual e cisgênero seria doente por isso, mas nunca se teve uma explicação. A explicação, entre aspas, era a heterossexualidade e a cisgeneridade serem consideradas naturais e o resto não, o que é arbitrário. Eu soube, Caio, acho que eu vi uma notícia, eu não gosto de falar muito sem ter a prova, porque aqui não funcionamos com convicção sem provas, né? Você entende muito bem a expressão. Mas, assim, eu ouvi dizer, então, eu ouvi dizer que nos Estados Unidos, uma decisão surpreendente da Suprema Corte, que está com uma supermaioria reacionária, ela decidiu que você não pode demitir pessoas por homotransfobia. Você não pode demitir alguém em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero. O debate lá é assustador porque eles falaram que a discriminação por orientação sexual é forma de discriminação por sexo. E até é. Se quiser, eu até explico depois. Porque a lei norte-americana proíbe a demissão e a discriminação por sexo. Então eu fico assustado que se a homotransfobia não fosse uma subforma de discriminação por sexo, né, uma subdivisão, talvez o Supremo Corte tivesse admitido a demissão por homotransfobia. Mas o meu ponto é, tinha gente que era contra a demissão em razão da orientação sexual, mas a favor da demissão em razão da identidade de gênero. E eu ouvi dizer, então, salvo o melhor juízo, né, que tinha pessoas lésbicas, gays e bissexuais para isso. Então, num debate faleceu recentemente o ativista homem trans Paulo Vaz, né? Cometeu suicídio, né? As pessoas trans são suicidadas pela sociedade que é tão transfóbica que faz a pessoa não aguentar mais viver nessa sociedade. Pessoas LGBT também, mas principalmente as pessoas trans. E aí tinha gente falando na segunda neocaverna de Platão, o professor Denis Streck diz que a primeira é o WhatsApp, a segunda é o Twitter. Patologizando o nosso querido Paulo Vaz, que eu conhecia pessoalmente, dizendo, coitado, sofria disforia, SIC, mesmo com a despatologização. Então, tem pessoas lamentáveis e deploráveis também entre pessoas LGBT. Pessoas, me corrigindo, que têm falas deploráveis, posturas deploráveis e inaceitáveis, transfóbicas. Então, é um problema, mas é de parte do feminismo, e parte do feminismo radical, não todo o feminismo radical, e uma parte, creio que pequena nos dois casos, o movimento LGBT. Porque o movimento LGBTI mais hegemônico tem todas as pautas em conjunto. A gente luta por tudo em conjunto. Tem associações de pessoas trans, associações de lésbicas, de gays, enfim, de bissexuais, mas você tem a ABGLT, a Aliança Nacional LGBTI. Então, as principais associações do país lutam por direitos à diversidade sexual e de gênero como um todo. Perfeito, Paulo. Eu postei recentemente esse episódio que nós estamos gravando, muito provavelmente ele será publicado entre fim de dezembro, bem no início de janeiro do ano de 2023. E eu postei recentemente, no dia 15 de dezembro, no meu Instagram, uma notícia sobre o edital da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que estabeleceu as cotas para pessoas trans. Quem está ouvindo esse episódio em outro momento, eu recomendo que busque esse meu post, dá uma passada de olho pelos comentários. Hoje já tem mais de 900 comentários, o post já foi exibido para mais de 100 mil pessoas. E, Paulo, eu fiquei assustado com os comentários. Assustado porque não é algo que eu pesquise. A homofobia, sim, de um modo geral, aparece nas minhas redes sociais, aparecia de forma mais evidente, mas a homotransfobia vindo de mulheres, é claro que você que estuda o assunto, que dialoga mais sobre o assunto, já conhece isso há bastante tempo. Eu não conhecia nessa extensão. A quantidade de mulheres muito, muito indignadas com a possibilidade de mulheres trans disputarem alguns espaços que, segundo elas, seriam exclusivamente delas. Parece ser, no linguajar mais popular aqui, uma treta pesadíssima. Pesadíssima, pesadíssima. Muitas mulheres, parece, me corrija se eu estiver errado, que estão manifestando uma transfobia tão violenta como muitos homens manifestam a homofobia. E o que é pior, a homofobia de homem em relação a homem,
ela não tem muito caráter científico, é só uma burrice e uma maldade. Mas essa homotransfobia no meu Instagram, ela aparece com alguns comentários que vem tentando dar um verniz mais de técnica. E dizer que, assim, ótimos argumentos para que mulheres trans não disputem os mesmos espaços reservados às mulheres que são mulheres de acordo com o sexo designado ao nascer. No seu curso, que você lançou pelo SEI Acadêmico, aliás, o curso, nós falaremos mais um pouco sobre ele ao final, é um curso absolutamente completo, não existe nada parecido com isso. E numa das aulas, você trata de um assunto extremamente polêmico, que diz respeito à prática de disputar eventos esportivos, mulheres trans, na modalidade que é ocupada pelas mulheres, que é algo que é bastante polêmico. Dá um resumo sobre isso para a gente, Paulo. Você, pelo que eu vi, defende que mulheres trans, uma jogadora de vôlei, por exemplo, acho que é a Tiffany, né, o nome dela, uma jogadora de vôlei pode disputar um campeonato de vôlei feminino sendo uma mulher trans. Explica um pouco isso melhor para a gente. É só pergunta fácil do professor Caio, né, que ele não manda antes, então ele não se pode reclamar de eu não conseguir sintetizar tanto, mas são temas bem complexos e trabalhosos mesmo. Obrigado, Caio, é muito importante. As críticas são muito duras e até chulas, muitas vezes. Eu falei como algumas feministas radicais transfóbicas se referem a mulheres trans, por exemplo. Quer dizer, muito basicamente, essas pessoas tratam as mulheres transexuais e as travestis como se fossem homens cisgênero fantasiados de mulher. Isso, é o que eu mais... Especialmente para mulher transexual, isso é um completo descabimento. Mas assim, começando pela questão dos esportes. O Comitê Olímpico Internacional tem critérios muito rígidos para que a mulher transexual possa participar dos esportes femininos, junto com as mulheres cisgênero. Então, é importante a gente não falar só de mulheres enquanto mulheres cis, né? Quer dizer, podemos falar mulheres cis ou cisgênero, porque a mulher trans também é mulher. Mas, assim, por que o Comitê Olímpico Internacional permite? Porque ele exige pelo menos 1 ano de hormonioterapia para que a mulher trans perca todas as vantagens biológicas do seu corpo, que ter nascido com o sexo masculino, né, XY, né, que eu gosto de dizer, que os hormônios masculinos, como a testosterona, dão. O caso da Tiffany vai ser um leading case no Brasil, não tem jeito, mas assim, o nível hormonal da Tiffany, em alguns casos, é menor que o das mulheres cisgênero. E as mulheres transexuais relatam uma profunda perda de força física. Então, assim, as pessoas têm que parar de falar por achismo. As pessoas querem, como a jogadora de vôlei cisgênero, que quer se arvorar a autoridade suprema no assunto, ela e muita gente fica falando, puxando da memória o que teve em aulas de biologia no ensino médio e falando como se estivesse falando um critério científico e não está. Você tem que ter prova e não mera convicção de que apesar de feito esse tratamento hormonal que tira muita força da mulher transexual, ela ainda teria uma vantagem. E assim, vantagens biológicas, mulheres cisgênero entre si e homens cisgênero entre si também tem em várias competições. No futebol, sabe, o corintianismo fanático disfarçava minha homossexualidade, né? Time horrível, eu posso falar isso. Mas, enfim, no futebol, o povo vai jogar em Bolívia, com a Bolívia lá em La Paz. A altitude e quem cresceu lá tem uma resistência física muito maior. Corredores quenianos e corredoras quenianas também têm uma vantagem biológica em razão do ambiente em que cresceram. Por isso. Então, quer dizer, por que algumas vantagens biológicas são admitidas e outras não? Mas é uma questão secundária. A questão principal não, tem que ter prova de que a mulher transexual ainda tem vantagem sobre a mulher cisgênero. Teve um projeto de lei de São Paulo, que eu ajudei a fazer um parecer contra pela Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, que falava assim como verdade dada, né? Não, seria fato científico a vantagem da mulher transexual, apesar da hormonização. Fonte, cabeça, delírios da cabeça do ilustre deputado estadual e deputadas estaduais que também apoiam. Então, quer dizer, o princípio da igualdade exige que, quando você defende uma diferença de tratamento,
Então, se defende que a mulher transexual não pode participar do esporte feminino, então tem que ter prova. Robert Alexi, né, ou Alexi, um dos maiores filósofos do direito do mundo, alemão, fala: quem defende o tratamento diferenciado tem um ônus argumentativo. O ônus da prova é teu, que defende que a mulher trans não pode. Mas, Caio, olha, com todo o respeito, eu vou segurar a palavra que eu pensei, vou falar flagrante incoerência. O simplismo acrítico de conveniência, como eu falo. A gente teve um caso ano passado de uma patinadora, uma menina trans, uma criança. Nasceu com pênis, a sociedade entende como menino, mas ela se entende como menina. E estava competindo na patinação artística, a patinação feminina. Primeiro que criança não tem hormônio, então não tem vantagem nenhuma. E segundo, quando os hormônios, se não tiver o bloqueio hormonal da puberdade, que o Conselho Federal de Medicina admite para criança trans, porque a puberdade é irreversível, o bloqueio hormonal não é, a gente pode falar disso depois, mas se vierem os hormônios da puberdade, essa menina trans vai ter desvantagem no esporte feminino. Porque o homem, enfim, eu não vou saber falar disso, mas a gente tem menos flexibilidade que a mulher, né? Então, vejam como a biologia é usada só para nos discriminar. Que é a prova cabal disso, que eu citei em artigo em coautoria com a professora Jaqueline Gomes de Jesus e a professora Wanda Pires, em resposta ao artigo da caríssima filósofa Djamila Ribeiro, que, embora muito bem intencionada, se equivocou gravemente. Na DPF 787, o ministro Gilmar Mendes determinou que o SUS se adeque para respeitar a identidade de gênero de pessoas trans. Por quê? Porque homem trans, que é um homem de vagina, não estava sendo atendido em ginecologista por transfobia. Mulher trans, que é uma mulher de próstata, não estava sendo atendido no proctologista. Então, quer dizer, nós, gays, lésbicas, bissexuais, também somos discriminados em proctologista e ginecologista, mas nas pessoas trans você tinha dado. O próprio Ministério da Saúde, segundo o ministro Gilmar, tinha documentos no processo que mostravam isso. Então, dialogando muito brevemente com o texto da Djamila, né, como a gente falou, a Djamila falou que vocês estão criando um novo universal para substituir mulher, pessoas que menstruam. A mulher não é só um ser biológico. Mas ninguém discorda disso. Ninguém nunca falou para usar pessoas que menstruam substituindo a categoria mulher. Ninguém está falando para virar... Caio, chama aquela pessoa que menstrua para mim, por favor. As entidades trans destacaram. Mas me parece muito evidente e notório que existe o direito à saúde, embora a saúde seja o bem-estar físico, psicológico, social, e não só ausente de doenças, como diz a OMS, então, embora a saúde seja também psicológica e social, existem demandas biológicas de saúde. O homem trans menstrua. Por gênero, o homem trans tem a mesma demanda biológica que a mulher cis. Aí, numa entrevista, a gente vai escrever um outro artigo em coautoria que a gente vai falar que se a amada Djamila Ribeiro tivesse dito no texto que ela disse na entrevista, ela teria sofrido muito menos críticas, embora ela mantenha esse essencial. Ela falou, mas a mulher, principalmente a mulher negra, cisgênero, tem peculiaridades, parafraseando um pouco. Bom, se tem peculiaridades, então a gente vai tratar a peculiaridade dela. Mas, assim, qual que é a peculiaridade da mulher cis, branca, negra, ou das mulheres, das várias identidades de mulher cis, sobre o homem trans, em termos de menstruação? E a amada Djamila também não reparou que se fala também em pessoas com próstata. Então, quer dizer, a categoria homem não está intocada como ela acreditou. Então, é uma expressão usada em políticas de saúde pública e privada, especificamente. O grande erro da amada Djamila é que, assim, ela continua achando que estão querendo substituir o universal mulher por outro universal. Não. É um contexto muito específico, a expressão é usada, e ela não considerou essa questão das demandas biológicas em comum. Não acho Djamila e a professora Djamila, o professor Adilson Moreira, que acabou de escrever um texto apoiando ela, transfóbicos. Mas, como a própria Djamila diz no pequeno manual antirracista, não adianta você se negar que é racista, no sentido de negrofóbico, né? Já que a homotransfobia é racista, eu tenho que falar em racismo negrofóbico. Porque numa sociedade estruturalmente racista, todos somos racistas. Sim, independente da transfobia ser forma de racismo, e é. Mas, assim, a transfobia também é estrutural, você também discrimina sem intenção. Então, eu tenho certeza que a amada Djamila e o amado Adilson não tem intenção nenhuma de discriminar pessoas trans, de negar a feminilidade, a mulheridade da mulher trans. Na entrevista à TV Folha, Djamila falou isso.
Só acho que incorreram no caráter estrutural da transfobia, quer dizer, mesmo sem nenhuma intenção que eles não têm, com a melhor das boas intenções, a posição que eles falam acabou gerando uma repercussão, né, que pode gerar efeitos transfóbicos mesmo sem intenção. Então é um pouco isso, só para dialogar com o artigo que você citou, né, na pergunta anterior. Perfeito, Paulo. Para a gente avançar só com questão simples, nada polêmica, uma questão conectada com essa, e a gente vai tratar de duas ao mesmo tempo. Queria que você expusesse se existe na sua compreensão algum espaço de convivência ou que as pessoas frequentam que deveria ser exclusivamente feminino no sentido biológico do sexo designado ao nascer. Ou se todos, absolutamente todos os espaços em que mulheres, de novo, desse sexo biológico designado ao nascer, podem ser compartilhados com as mulheres trans. Eu coloco os dois exemplos que são mais debatidos na sociedade, o do banheiro e o da prisão. O da prisão tem sido discutido mais especificamente no direito internacional dos direitos humanos. O do banheiro, eu não me recordo de ver decisão mais específica, orientação mais específica. O da prisão, os princípios de Yogyakarta colocam que deve ser ouvida a pessoa. A pessoa trans tem que ser ouvida. Mas um ponto, Paulo, isso eu queria ver sua opinião, que isso para mim ainda não está tão claro. Os princípios de Yogyakarta colocam que a pessoa tem sim que ser ouvida. Mas depois, e parece que nesse sentido também foi uma decisão do ministro Barroso, uma mulher trans pode sim ficar numa penitenciária feminina, mas numa dependência separada. Os princípios de Yogyakarta, a decisão do ministro Barroso, coloca isso. Eu queria te perguntar se você considera, e não precisa ter uma opinião formada sobre tudo, são alguns assuntos que deixam a gente um pouco balançado mesmo, principalmente numa prisão que é um espaço naturalmente mais violento, naturalmente sem monitoração efetiva, e não se pode pegar da exceção e transformar numa regra. É claro que vai existir pessoa que se autodenomina uma mulher trans e pode praticar algum tipo de violência sexual contra uma pessoa. Não se pode descartar essa possibilidade. Por isso eu te pergunto duas questões. A do banheiro, qual é a sua opinião? Está sendo discutida no STF, por exemplo, no recurso extraordinário 845-779, está com o ministro Fux, parece há bastante tempo um pedido de vista, e a questão da prisão. Se você concorda com essa solução, ou se a sua posição seria, não no sentido pejorativo do termo, mas mais radical no sentido de dizer, não, a mulher trans tem o direito, e ela não pode ser discriminada até na prisão, de ficar separada numa dependência extra, ela vai ficar na cela com mulheres designadas no sexo biológico ao nascer. Olha, nesses dois casos, banheiro e prisão, não vejo razão para se negar que a mulher trans que deseje fique nele. Acho que, tudo assim, direito é caso concreto, né? A gente sabe, quando do Ouro, quem fala da resposta correta, não é uma resposta para todo caso, depende de cada caso. Então, assim, pensando muito abstratamente, muito em tese, se for um encontro para discutir direitos das mulheres cisgênero e suas peculiaridades sobre as mulheres trans, então, quer dizer, numa situação muito excepcional assim, talvez você pudesse admitir isso, desde que a mulher cisgênero também não queira ir da mulher trans, né? Tem que ter isonomia. Assim, a resposta abstrata é o que eu falei no princípio da igualdade, você tem que justificar a pertinência lógico-racional que justifique a diferenciação de tratamento. Se mulher trans é mulher, por que ela não vai poder usar o banheiro feminino e a prisão feminina? Então, você já deu uma resposta boa, que eu fiz sustentação oral nesse caso do banheiro, que está 2-0 pelo direito da mulher transexual usar o banheiro feminino, sob pena de dano moral. Não é, quer dizer, votos do ministro Barroso e Fachin com um perdido de vista do ministro Luiz Fux desde novembro de 2015, é uma expressão irônica do agora ex-ministro Marco Aurélio. Desculpe, não há justificativa para estar tanto tempo parado. Inclusive, fica aqui a promessa, eu comecei a escrever a DPF para o direito de banheiro de pessoas trans de acordo com sua identidade de gênero, porque faz tempo que eu não vejo, mas tem lei municipal que vincula banheiro a sexo biológico. Então, vou levar ao Supremo. Nada justifica, com todo o respeito ao ministro Fux, o processo está parado a isso. Inclusive, num tema que tinha mais cara, inclusive o juiz das garantias também, né? O Supremo tem que julgar. Ele vote como ele quiser. Mas, assim... E a solução, só te interrompendo rapidamente no banheiro, depois a gente vai para a prisão.
uma solução intermediária para você, de o estabelecimento contar com um banheiro específico para mulher trans, está descartado. Não. Isso é separados, mas iguais versão banheiro. Separados, mas iguais à teoria racista segregacionista que falava que pessoas negras tinham o mesmo jeito de pessoas brancas em lugares separados. A ideia de terceiro banheiro até é muito bem intencionada muitas vezes, mas é segregacionista. E, Caio, tem quem queira terceiro banheiro para gays, lésbicas e bissexuais também. Tem quem acha o homem gay um terceiro sexo. É que nos últimos 10, 15 anos está mais em voga o banheiro trans, de pessoas trans. Então, não. Tem que respeitar o banheiro de acordo com a identidade de gênero. O homem trans, ele até quer usar o banheiro feminino por uma questão de segurança, porque se o homem se souber que ele é um homem de vagina, pode querer estuprá-lo, o homem trans. Mas a mulher transexual e a travesti são espancadas ou estupradas também no banheiro masculino. O voto do ministro Barroso é muito bom porque ele faz a ponderação do princípio da proporcionalidade de maneira técnica, ao contrário do que faz a jurisprudência brasileira. Você vê, se a mulher trans não puder usar o banheiro feminino, ela vai ter uma restrição intensa, média ou leve nos direitos de personalidade dela. Uma restrição intensa, porque ela é espancada ou estuprada no masculino, além da questão do direito de identidade pessoal. Já a mulher cisgênero, das duas, uma. Ou não tem prejuízo nenhum, então sequer há o que ponderar contra. E com todo o respeito, é o que você falou, e que eu falei na sustentação da ONU Memorial, o princípio da presunção de boa-fé. A boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. O ministro Barroso falou isso. Não, a mulher trans vai entrar no banheiro feminino, vai fazer o que ela tem que fazer numa cabine. Não tem mictório no banheiro feminino. Você não pode achar que ela vai fazer algo de errado. Se ela fizer algo de errado no banheiro ou no presídio, aí é a responsabilidade posterior ao fato, mediante prova e não convicção. Então, com todo respeito, eu uso um critério aqui da jurisprudência do dano moral. Não é qualquer dissabor ou incômodo que gera dano moral. Tem que ser algo que transcenda o razoável. E eu dou o seguinte, e não quero negar que mulher cis, transfóbica, talvez, ou enfim, por qualquer razão, se senta constrangida. Mas constrangimento é critério? Então, se Voldemort, aquele que ainda ocupa a presidência da República, Jair Bolsonaro, sentar do meu lado no avião, eu vou ter o direito de falar para o avião expulsá-lo do meu lado sob pena de dano moral? Eu acho que não. Eu acho que é um dissabor, vou ficar profundamente incomodado. Mas não tenho direito, porque é um dissabor. E veja, é teoria da conspiração, que você achar que a mulher trans vai fazer algo errado no banheiro feminino ou no presídio feminino também. Então, eu enquadro isso, sabe que eu sou doutor em constitucional, mas sou civilista também como advogado. Isso é dano hipotético, que não é critério jurídico. Não tem nexo causal. Eu acho que talvez, eventualmente, possa acontecer alguma coisa. Isso não existe. Então, o que se tem é a desumanização, a demonização das mulheres trans por teorias da conspiração transfóbica, que tratam a mulher trans como se fosse um homem cisgênero, que tem desejo sexual por mulheres cisgênero, que se fantasia de mulher para usar o banheiro feminino. Isso é tão transfóbico, isso é uma desumanização tão grande que eu acho que eu não precisaria explicar por quê. Tô de acordo no banheiro. Tô de acordo. Vamos para a prisão agora. A prisão eu acho mais problemático. E eu vi nessa última fala, veja só, você quer proteger, você tem receio de que o homem trans sofra um crime contra a sua dignidade sexual num presídio masculino. É algo extremamente provável de acontecer, Paulo. Um homem trans numa cela com 10 homens. Concorda comigo até aqui? Por isso o critério da autonomia da vontade, mas há uma distinção enquanto técnica de precedente sobre o que você vai falar, eu já antecipei, muito evidente. Tá, vamos lá. Depois eu quero que você coloque que encontre algum ponto mesmo para dizer que não, o raciocínio não deve ser esse. Você disse que quer proteger a liberdade sexual de não ser vítima de um crime sexual do homem trans. E as mulheres com sexo biológico designado ao nascer lá no presídio feminino irão receber uma mulher trans. E essa preocupação com a liberdade sexual de não ser vítima de um crime sexual delas. E aí eu te jogo a palavra para você dizendo, da minha opinião, do banheiro, também não concordo com o terceiro banheiro. Também estou de acordo com você. Na prisão, eu tenho dificuldade para considerar que é um absurdo ter uma dependência separada. E mesmo reconhecendo, é uma discriminação. Mesmo presos, estão em uma cela separada. Mas porque eu não consigo organizar na minha cabeça a ideia para que deixe um ambiente
e o Estado é garante em relação a tudo que acontece na prisão, para que essas pessoas não sofram alguma violência sexual. Okay, com todo respeito, entendo a dúvida, mas assim, mostra alguns conhecimentos sobre a mulher transexual, sobre como essa pessoa é na vida real, e não analisa uma questão muito assim, se é assim, então a mulher lésbica não vai poder ficar no banheiro, no presídio feminino, porque você acha que talvez, eventualmente, por dano hipotético, ela possa querer abusar de uma mulher cisgênero? É a mesma coisa. E a mulher lésbica ou bissexual, você sabe que vai ter desejo por outras mulheres. Esse é um ponto. O segundo ponto, aí você teria que, no mínimo, mas no mínimo mesmo, diferenciar a mulher transexual da travesti. Porque a mulher transexual, geralmente, em quase todos os casos, antes a medicina falava que era sempre. Mas a mulher transexual, aquela que se identifica com o gênero oposto, se entende como mulher, ela não quer usar o seu órgão genital, ela tem ou ojeriza ou desgosto pelo seu órgão genital, e ela, então, não vai usá-lo nas suas relações sexuais. A sua pergunta e a preocupação de muita gente parece que fala que a mulher transexual vai fazer um sexo vaginal penetrando a mulher cisgênero do banheiro feminino. Então, quer dizer, a mulher transexual, isso não vai acontecer, pelo menos na esmagadora maioria dos casos. A travesti, até aí sim, a travesti tem prazer no uso do seu órgão genital e o utiliza e pode se atrair por mulheres ou por homens também. A travestilidade é uma identidade feminina. Mas, de novo, Caio, com todo respeito, isso que você acabou de falar é dano hipotético. A dogmática jurídica existe para controlar os nossos julgamentos de prudência, aquilo que a gente acha prudente. Quem diz isso é Tércio Sampaio Ferraz Júnior, não eu. Então, se isso é dano hipotético, se isso é achismo, desculpa, não é critério jurídico. A responsabilidade é ex post factum, como eu já falei. Vai ser um ou outro caso isolado, mesmo entre as travestis que se atraem por mulheres, em que vai ter abuso sexual. Então, porque pode ter também relações sexuais consentidas, eu espero que isso seja considerado. Nesse um ou outro caso, que a gente não pode generalizar, como você mesmo disse, não pode pegar a exceção e transformar em regra, aí você pune. Pelas normas, enfim, não domino a lei de execuções penais, mas você pune, enfim, seja isolando a pessoa, seja eventualmente indo para o presídio masculino de volta, enfim, aí você tem alguma coisa. As travestis, em geral, preferem ficar no presídio masculino porque acabam tendo relações afetivas ou sexuais com outros presos. Eu sempre falo assim, o critério é identidade de gênero, então talvez soe esquisito você achar que isso tenha que ser considerado, mas já que a lei de execução penal diz que a pena tem que ressocializar a pessoa, e, obviamente, ressocialização não no sentido higienista de escolas de defesa social do passado, né? Já que a pena tem que ressocializar a pessoa para reintegrá-la na sociedade, o afeto entre presos, entre si, pode ser considerado também. Então, com todo respeito, eu discordo de você porque isso é teoria da conspiração. Isso é dano hipotético. Talvez, eventualmente, possa acontecer. E isso é generalizar um eventual caso. Gente, o que é racismo, Caio? E racismo, segundo o professor Roger Williams, que escreve na coleção Feminismos Plurais, da professora Djamila, né? Ele escreveu artigo na minha obra coletiva em defesa da decisão do Supremo da homotransfobia como racismo, concordando com ela. Racismo é desumanização. O que acontece quando um homem branco cis hétero erra? A sociedade fala, esse homem branco cis hétero errou. O que acontece quando um homem gay ou uma pessoa trans erra? Comete um crime, etc. Generalizam a todos os homens gays, a todas as mulheres, pessoas trans. Então, óbvio que não é o que você quer fazer aqui, mas o seu discurso acaba incentivando quem acha isso. Se é achismo, se é convicção sem prova, não é critério jurídico. Aconteceu uma ou outra vez. Bom, essa uma outra vez que aconteceu, você pune a pessoa. Sem punir quem não fez, nem nunca tem o menor risco de fazer por isso. Eu falei que você tinha que, no mínimo, diferenciar a mulher transexual da travesti. No mínimo, você tem que diferenciar a mulher transexual operada. A operação não é a diferença de transexuais para travestis, como você acreditava no passado. É uma questão puramente identitária. Mas a mulher transexual operada, aí sim, tem juíza, que eu já vi falar, ou escrever em decisão, sei lá, que, se tiver operada, tudo bem.
Então, veja, no mínimo você tem que fazer essas distinções. Aqui eu estou sendo bem um advogado nos pedidos sucessivos subsidiários. Mas o pedido principal tem que respeitar a identidade de gênero. Sobre ala separada, quer dizer, isso, a opinião constitutiva 24 de 22 que você citou fala, a ala separada, quer dizer, olha o que acontece no mundo real, no mundo objetivo. Muitos presídios, acho que no Brasil e na América Latina, colocavam pessoas LGBTI automaticamente na ala separada, seja por presumir que eram perigosas, seja por presumir qualquer outra coisa. A Corte Interamericana falou, não, você tem que proteger a pessoa LGBTI mais presa, respeitando a identidade de gênero dela, no caso das pessoas trans, e óbvio que você pode ter celas ou alas separadas, mas você não pode jogar a pessoa LGBTI lá automaticamente. De novo, eram separados, mas iguais, versão presídio. Se é assim, metafísico, sem justificativa. Então, tinha mais... e sobre ala, eu aprendi com a minha querida amiga Simila Ha, presidenta da BGLT, é melhor cela separada dentro da mesma ala do que ala, porque ala separada é mais fácil cometerem maldade, incendiarem por homotransfobia. Então, é melhor, se vai ter... por um motivo que não pode ser teoria da conspiração e dano hipotético, você vai ter para proteger, inclusive, tem que ser na mesma ala, uma cela dentro da mesma ala, porque se pegar incêndio, se tacar fogo numa cela, é mais fácil incendiar tudo. Então, as pessoas homotransfóbicas vão ter mais cuidado. Então, veja o que a gente tem que se preocupar. E a discussão vale também para o vagão do metrô. A AGU, que fez embargo de declaração no julgamento, ela fez embargo de declaração na ADO 26, que o ministro é indicado pelo Bolsonaro. Não fez no MI 4733, que é a outra ação que o relator é o ministro Fachin. Por que o ex-AGU fez isso? Eu não posso elucubrar, embora o que parece é muito evidente o que parece. Nesses embargos ele pediu, basicamente, um direito de discriminar por crença religiosa e que a decisão fosse relativizada. Não acho que é o que vai acontecer. Ele não escreveu assim, mas é como todo mundo interpretou. E assim, mas aí ele fala do metrô separado também, que é para proteger a mulher da violência. Você não deixar a mulher transexual, a travesti usar, de novo, teoria da conspiração transfóbica, dano hipotético, convicção sem prova, e seja lá o que for. Então, eu diria que, regra geral, as mulheres trans têm, sim, o direito de usar os mesmos espaços públicos que as mulheres cis, como banheiro, prisão e vagão de trem específico, como é. Tem que ter uma forte motivação lógico-racional, um forte ônus argumentativo que prove uma estrita necessidade e não mera convicção, e não mero achismo, e não mero dissabor cotidiano que não gera nem dano moral, mas tem que ter essa forte motivação para justificar. É como eu penso. Excelente, Paulo. Só para não é muito bem um contraponto, só para deixar mais um ponto adicional da minha fala. Eu não coloco, não dá para colocar na mesma categoria banheiro, vagão e prisão. Não dá. Não são. Bom, eu fundamentei 1 a 1 e eu dei a razão. Perfeito. O Estado não tem nenhum dever de proteção no vagão nem no banheiro, ainda que seja público. Agora na prisão. Tem segurança no metrô e no trem? Tem sim. Mas em níveis diferenciados, né? Numa prisão, se uma pessoa se suicida num vagão, o Estado não tem nada a ver com isso. Se uma pessoa se suicida numa prisão, é culpa do Estado. Mas nesse ponto, a distinção é inconsistente. Esse argumento não justifica a diferenciação de tratamento. São lugares diferentes, mas quem defende o tratamento diferenciado tem que provar. Sim, um ponto da sua fala que eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar é quando você fala, se acontecer, no direito penitenciário não pode se admitir se acontecer. A pessoa, ela tem o direito, sendo qualquer orientação sexual ou qualquer gênero que ela percebe, ela tem um direito absolutamente, e é um dos únicos direitos absolutos que existem. O Estado tem que oferecer um pleno controle do que pode acontecer com ela. Um pleno, por isso que o da prisão eu considero mais complicado, mas a sua fala foi excepcional também, não estou totalmente convencido que deva ter uma dependência separada. Eu tenho só dificuldade, já dei essa aula algumas vezes, é a opinião constitutiva 29, né, que se você falou a 24, é a 29, a mais recente, que é muito interessante mesmo, vale a pena, e a Corte não chega a afirmar que está proibida a dependência separada, porque ninguém do direito internacional conseguiu fincar uma posição como se fosse uma ementa.
porque não dá para partir para o caso concreto numa questão tão grave como essa. Tem que ser uma solução. Desculpe, Caio, eu discordo plenamente. Princípio da precaução, tem o princípio da prevenção que se aplica à saúde pública, vai se aplicar aí também. Princípio da prevenção, exige certeza absoluta. Não existe. Princípio da precaução, exige-se verossimilhança, um juízo de probabilidade altamente forte. Não há probabilidade altamente forte que você colocar mulheres transexuais e travestis no presídio feminino vai causar dano. Isso é teoria da conspiração. Isso é dano hipotético. Se é dano hipotético, não pode ser critério jurídico. Vou usar contra você a ratio decidente da Corte Interamericana no caso Atalarife e Ninhas contra Chile. Por que falaram que viola os direitos humanos, é inconvencional tirar a guarda de das crianças da senhora Tala naquele caso? Porque usaram-se estereótipos contra a homossexualidade. Estereótipo, achismo, não é critério jurídico. De alguma forma, inconsciente que seja, que você é um maravilhoso professor de direitos humanos, mas tem algum estereótipo aí pautando, porque argumento lógico, racional, Caio, não tem. Se é dano hipotético, o Estado tem que fazer todo o possível para prevenir. A estatística é importante? A estatística é importante, ok. Mas, assim, enquanto não tem estudos sérios, enquanto no mundo real não tenha provas de que acontecem esses abusos, você não pode... Você está sendo contraditório consigo mesmo. Você não pode pegar a exceção e transformar em regra. É uma exceção que vai ser menos de 1% dos casos. Isso é uma discriminação intensa ao direito de identidade de gênero da mulher trans que não quer ficar no banheiro, no presídio feminino, masculino, perdão. E eu não acho que a discriminação nem leve o dano hipotético. É bom a gente considerar também na questão da prisão, com isso a gente vai conduzindo para outra, na questão da prisão é um assunto tão diferenciado, porque, repito, a opinião consultiva 29 contou com amigos escuros do mundo inteiro. Nenhum colocou categoricamente, está proibido a dependência separada. Os princípios de Yogyakarta é o principal documento da matéria, também não. E por que não colocaram? Porque consideraram a realidade prisional das Américas. A realidade prisional das Américas são as pessoas se banhando no mesmo ambiente, dormindo no mesmo ambiente. Então, daí, é hipotético de novo. Tá, e assim, eu vou dialogar com você, porque eu li, dessa opinião consultiva, eu li a parte geral e a parte LGBT, e mais. Assim, ela admite alas separadas, eu falei que pode ter ala separada, mas para proteção das pessoas LGBTI+. Não tem nada longínquamente lá, por qualquer ilação, qualquer inferência que você fala, que denote qualquer restrição à mulher trans ficar no presídio feminino. Lá se fala, e como em Yogyakarta você falou algumas vezes, tem que levar em consideração. O CNJ normatizou isso. A liminar monocrática do ministro Barroso, né, de 2019 e 2021, né, sobre mulheres transexuais e travestis, respectivamente, fala critério da autonomia da vontade. Aí o CNJ editou uma norma falando, tem que levar em consideração. Ficou 5-5. Os 5 que votaram contra não falaram que não tem direito a mulher trans, eles acham que a ação perdeu o objeto. Eu acho que não perdeu o objeto porque levar em consideração não significa respeitar a vontade da pessoa trans. Eu acho que tem que ter critérios para você desrespeitar a vontade da pessoa trans. A gente pode aprender isso com a casuística. Mas, assim, você deve levar em conta a autonomia da vontade. Sim, mas a mulher transexual, através de quer ficar no presídio feminino, você não vai, e você não deixa, o juiz indefere. Por quê? Por dano hipotético. Com tudo que você falou até agora, com todo o respeito, é dano hipotético. Que não é... Então, assim, podem não ter considerado fazer. Mas direito é caso concreto. Então, porque elas se banham juntas. Como diria o constitucionalismo mineiro, uai, e daí? Se você não está presumindo que a mulher transexual, por isso, vai avançar na mulher cisgênero, e com todo respeito, é o que parece da sua fala, não que você queira isso, mas é o que se denota objetivamente dela. Não, então, isso é relevante. Não sei se auxilia um pouco mais, e você talvez pensa que não é apontar o absurdo do outro lado. Não é o receio de que ela avance. É um direito fundado da outra mulher de não se banhar com quem tem um pênis. Isso não é... Mesmo sendo mulher, uma pessoa que se entende como mulher, que não usa o pênis... Sim. Então, se isso for considerado critério jurídico, eu nunca ouvi isso, então eu vou me reservar o jeito de pensar. Então, no mínimo, você tem que fazer a distinção de mulheres transexuais para travestis, como eu falei. Porque a mulher transexual não usa o pênis. Ou então, enfim. É uma questão identitária. Pode ter uma mulher transexual que usa o pênis, então você tem que ter o critério objetivo do pênis. A mulher transexual operada não se aplica.
E a feminista radical transfóbica não vai querer a mulher transexual operada lá. É um machismo meu, mas estou antecipando. Então, assim, no mínimo você tem que fazer resposta. Caio, você está querendo, você está aplicando a interpretação errada de Dworkin. Você quer uma resposta para todos os casos. Não, cada caso é um caso. Você tem que diferenciar as identidades. E sim, banheiro, prisão e vagão são lugares diferentes, mas assim, é que nem são pessoas que menstruam. Aquilo que eu falei. Tem questões que são comuns a todos. Quem acha que tem peculiaridade é que tem o ônus argumentativo de demonstrar. Eu estou me esforçando para analisar cada caso e dialogar, né, debater, no caso, com as suas colocações. Paulo, uma penúltima pergunta. Nesse governo que se inicia, você identifica não algo muito genérico, alguma pauta específica de se você encontrasse com o presidente Lula, você falasse, Lula, ó, a gente tem que, alguns segundos, não é algo, tem que acabar com a homofobia, tem algo mais específico de uma política que existia, foi destruída, algum conselho que tinha participação social, não tem mais, algum projeto de lei que seria prioritário. Você consegue se recordar nesse momento de alguma pauta mais objetiva, prioritária? Olha, na pauta política é difícil que o bolsonarismo está aí, não é? Quer dizer, o presidente Lula, ele já falou que vai voltar a ter um processo de conferências, então acho que a resposta mais responsável da minha parte é vamos esperar o processo de conferências para ver o que os movimentos sociais vão pedir. Os direitos das pessoas intersexo é uma lacuna no Brasil, mas até no judiciário, embora haja um provimento do CNJ sobre o registro civil do bebê intersexo, que foi um pequeno avanço. Mas, assim, a gente precisa positivar em leis sobre isso. Mas, assim, o que eu diria, em termos de políticas públicas, o que vai ser difícil é que com o bolsonarismo aí, a gente sabe, nós, minorias, chamados pejorativamente identitários, aí eu respondo, aprendi isso com a Djamila, mas as palavras são minhas. Foi mal, homem branco, cis hétero, que não tem deficiência, que até é discriminado enquanto trabalhador, mas não está nem aí para discriminação do trabalhador LGBTI+, negro. Já me ironizaram, de que adianta casamento homoafetivo, se eu não tenho emprego? Primeiro que é um binarismo tolo, eu falo isso na minha aula do curso também. Fala, eu sei brincar. De que adianta eu ter direitos sociais plenos e ter um emprego com 10 mil reais se o dia... Assim, nós que somos ditos identitários, os nossos direitos são secundarizados pela esquerda e pela direita, e vai ser difícil. Mas se sair alguma política pública, mas política pública, eu diria, com urgência, então, é capacitação e sensibilização do sistema de justiça, principalmente de delegacias como porta de entrada para o Ministério Público, Judiciário, porque toda minoria, quando tenta tirar uma lei antidiscriminatória do papel, sofre resistência e revitimização. Pode ser a mulher branca cis hétero, vai tentar tirar a Lei Maria da Penha do papel, as advogadas feministas falam que a delegacia vira um antro de pseudopsicologismos de quinta categoria, tentando convencer a mulher a não fazer denúncia. O BO. A homotransfobia ter sido corretamente considerada crime de racismo por interpretação judicial é a menor das polêmicas aqui. Principalmente a travesti, o gay e a lésbica, o gay dito afeminado, a lésbica dita masculinizada, a pessoa bissexual também, né, sofrem muitas discriminações. Inclusive é o caso da Corte Interamericana Azul Rojas versus Peru, que é um caso até curioso, porque Azul Rojas foi discriminado quando se identificava como homem gay, no início do caso, então sofreu homofobia, mas aí no fim do processo se identificou como uma mulher trans, então sofreu transfobia, além da continuidade da homofobia anterior. Então, a Corte Interamericana já conclamou os estados a mapear os crimes e, na verdade, as violências e discriminações homotransfóbicas. Então, o censo teve uma liminar de ação civil pública de um procurador lá do Acre, que eu conheço, o doutor Lucas, mas que aí o Tribunal de Segunda Instância cassou. Então, de novo, não vão colocar a gente no censo, eu tenho que esperar 10 anos, eu vou entrar no Supremo quanto a isso também. Por que eu não entrei? Por falta de força. Aguarde-me, Supremo. Então, banheiro e censo. Porque é isso, se os poderes políticos não atuam, o judiciário é a última trincheira da cidadania, como se diz na filosofia constitucional, dizia o ministro Marco Aurélio. Mas, assim, então a gente tem que ter dados, os estados têm que mapear a violência, a discriminação contra pessoas LGBTI+, injúrias e tal, para fazer políticas públicas de prevenção e repressão. E aí, para as delegacias, então, capacitação, é ensinar a trabalhar. Sensibilização, é humanizar. Pararem de achar que nós, LGBTI+, seríamos uma raça desgraçada, uma raça do inferno, uma raça do demônio, e daí para baixo, que são expressões reais.
Parem de nos culpabilizar, de culpar a vítima em geral, aí não só LGBTI+, mas toda a vítima. Coloque no bendito BO tudo que a vítima falar. Caio, a gente vai lá, até nos poucos estados que tem campo de motivação homofóbica e transfóbica, a gente recebe muita reclamação. Ai, a polícia não deixou colocar porque não tem prova, podia ser calúnia ou denunciação caluniosa. Isso é inépcia ou má fé, ou homotransfobia. Eu deixo escolher. Porque BO é declaração unilateral. Não tem que ter prova no BO. Se o BO, se até a ação penal não for acolhida pelo judiciário, não é calúnia. Calúnia é você imputar fato que você sabe não verídico. Eu dizer que o Siqueira Júnior cometeu crime de racismo homotransfóbico ao chamar Viviane Bellevone, ativista de integrante de raça desgraçado, uma coisa, e outros 2 xingamentos chulo por se crucificar numa parada LGBTI para protestar contra o fundamentalismo, se o judiciário desafiar a minha inteligência e negar que isso seja crime, e o movimento negro sabe como o judiciário desafia a inteligência, negando casos de racismo negrofóbico, negando que é racismo aquilo que é, mas se o judiciário não acolher a denúncia, eu não cometi calúnia, porque é uma interpretação minha do fato. Então, veja, esse é um exemplo muito, muito singelo que eu sempre falo. Então, capacitar para colocar no BO tudo que a vítima falar, especialmente na paráfrase do relato da vítima, que é uma paráfrase. Então, que você tem que dizer qual o xingamento, chamou de viado disso, de preto daquilo, de sapatão daquele outro. Quer dizer, se você adjetiva pejorativamente alguém em razão da sua orientação sexual, ainda mais se usar termos pejorativos, é injúria qualificada pelo preconceito, é injúria racial, homotransfóbica nesses casos, ou racista negrofóbica no outro. Então, eu diria isso, capacitação e sensibilização do sistema de justiça para parar a revitimização das pessoas LGBTI+, e demais minorias vulnerabilizadas e, enfim, para que os processos andem. A gente precisa de políticas públicas de garantia de direito de proteção, mas com todo respeito ao nosso eterno defensor público, vou citar até o professor Auri Lopes, que eu temo que até discorde mais de mim do que concorde. Em alguns casos, a pena é civilizatória. Direito penal mínimo e garantismo penal não significa obrigação de defender. Significa que tem que respeitar as garantias. Mas respeitar as garantias penais e processuais tem que punir criminalmente se a pessoa praticou fato típico, antijurídico e culpável. É um lamentável mal-entendido de advocacia de defesa e defensoria pública. E quem me chama de esquerda punitiva, eu chamo de esquerda idílica. Acho que a gente falou isso na outra live, né? Aquela que não sai do mundo das ideias do Platão e não diz como a gente vai resolver os problemas do mundo real. Então, até vier uma justiça restaurativa que eu sou totalmente a favor, e se a gente acabar com o direito penal, o que vier no lugar dele vai ser seletivo, a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem. A gente tem que usar as armas da Casa Grande contra ela, sim, porque se eu não usar as armas da Casa Grande, que é uma ironia de um autor do feminismo negro, eu vou usar o quê? A gente tem que combater a seletividade penal e a seletividade da justiça. O dano moral é muito seletivo na jurisprudência. Então, e a capacitação e sensibilização de todo mundo, desculpe ter falado tanto, acho que é o que vai ajudar nisso. Imagina, e para fechar, isso que o Paulo falou é muito importante. Não só nessa matéria, mas em diversas outras, e o Paulo sabe muito bem disso, porque é um grande ativista no contexto do sistema de justiça. Tem várias vitórias que foram alcançadas nesses últimos terríveis anos, não pelo Poder Legislativo, mas sim no CNJ, no CNMP, protocolo de investigação com perspectiva de gênero, a audiência de custódia, que demorou bastante para ser introduzido no Código de Processo Penal. Bom, para a gente encerrar aqui, e que legal, que teve uma espécie de um debate com um pouco de divergência. Que bom, porque isso deixa um podcast mais legal de ser escutado. Me permita dizer, Caio, que te interrompendo, assim, todo mundo viu, né? Eu respeito o direito do professor Caio estar errado, ele me concede a mesma gentileza e a gente fica elas por elas. Eu acho o debate E para quem não está acompanhando pelo YouTube, quando ele discorda, ele voa na tela. Vocês têm que ver pelo YouTube, porque ele tem... E o ativismo seu no STF, e vai ser um elogio isso, por favor, é um elogio. Você é o Randolph Rodrigues do direito à diversidade sexual. Obrigado. O Randolph Rodrigues é um grande litigante no STF em questões políticas, e eu fico impressionado com a rapidez, às vezes, de redigir algo de muita qualidade muito rapidamente. Bom, nós vamos encerrar, vou te fazer uma última questão. Nós ficamos, só deixar um ponto aqui para quem está nos escutando refletir sobre isso depois.
quando eu ouço o Paulo falando naquela questão da prisão e nós tendo uma divergência, isso me faz continuar refletindo depois. Não só para usar a expressão de um que fala por ele pertencer a esse grupo mais amplo, vulnerabilizado. Mas, primeiro, é uma pessoa que estuda mais isso que eu, é uma pessoa que consegue imaginar muito melhor que eu a dor e o sofrimento de uma pessoa trans. E hoje, ainda nesse momento, a gente grava no dia 16 de dezembro. Eu, de fato, ainda não consegui assimilar totalmente a ideia, mas eu vou continuar pensando, porque na minha mente, Paulo, e eu acho que na mente das outras pessoas também tem que ficar isso, a gente não pode desconsiderar por completo está tendo sim uma ideia transfóbica. Eu acho que dá para discordar, sem pelo menos querer, mas talvez está sendo transfóbico, e eu me comprometo a ficar refletindo. Qual que é a sua utopia numa frase que é o título do nosso podcast, Utopia, se fosse numa linha de um caderno a sua utopia? Enquanto eu pensei, deixa eu só comentar uma coisa que você falou, né? Sabe que eu despachei com o ministro Fachin recentemente, a DIN 5668, que eu falei lá no início do plano de educação. Ele está com uma nova chefe de gabinete, doutora Desdemona, e eu liguei para ela no dia anterior, que no Supremo a gente marca audiência e tal, a gente vai falando com o chefe de gabinete até por telefone, né? Então, aí eu falei uma coisa para ela, né, que eu não vou dizer aqui o quê. Aí eu virei para o ministro Fachin e falei, olha, acho que ontem por telefone a doutora Desdemona viu que eu sou um advogado extremamente combativo. Leia-se ousado. Aí o ministro Fachin, que é um lorde, junto com o ministro Barroso, né? Todos são ótimos, mas ele é um lorde. Eu falei, mas eu tenho certeza que a doutora Desdemona viu isso como uma virtude, né? Não como um vício. Eu falei, obrigado, que eu sempre brinco que eu fico nos limites da liturgia. Eu espero não ultrapassar, mas eu inclusive hoje com o professor Caio, né? Quer dizer, no limite, né? Mas no bom debate incisivo, eu sou direito astrológico. Eu acho que é melhor que a análise econômica do direito. Aqui é Satanás ou Arianjo, né? Depende de quem merece. Então, eu sou incisivo mesmo. Uma frase de utopia. Não, a sua utopia, para não ser acabar com a fome no mundo, uma coisa um pouco mais. Assim, não sei se eu consegui falar numa frase, mas a minha utopia é o estado de bem-estar social levado a sério, desenvolvido em toda a sua plenitude. Ponto. E eu falo isso porque dizem, com toda razão, eu concordo que socialismo real não é socialismo. As ditaduras ditas socialismo. Eu até acho um pouco de errado falar, é capitalismo de Estado. Tá bom, para mim foi socialismo real com monopólios de produção, mas socialismo real não é socialismo, eu concordo. Esse espectro de estado de bem-estar social que a gente tem no Brasil também não é o estado de bem-estar social em todas as suas potencialidades. Eu brinquei com o Alisson Mascaro, professor Alisson, que é um dos grandes marxistas do direito contemporâneo, me deu aula no Mackenzie na graduação, inclusive, que eu falei que a minha utopia é a Noruega universalizada, né? É o que a gente tem nos países nórdicos. Conseguiram isso pela colonização, ok, mas eu acredito que é possível. É a nossa Constituição concretizada. O salário mínimo, o Estado garantindo. O que diz o salário mínimo? Tem que garantir moradia, saúde, educação, lazer, né? O jogo do Corinthians, quer dizer, está no lazer, né? O salário mínimo, todo mundo fala, hoje seriam 5, 6 mil reais. Então, quer dizer, um Estado que, mesmo sem dar dinheiro, consiga garantir às pessoas ter uma vida digna, é a minha utopia. Se for um socialismo com liberdade, como diz o nome do PSOL, um socialismo sem você não deixar as pessoas terem liberdade de opinião, você não deixar as pessoas saírem do país sem autorização do Estado, nada contra o socialismo com liberdade. Mas a minha utopia é o estado de bem-estar social desenvolvido em toda a sua plenitude. A gente ter mais ou menos o que a gente tem nos países nórdicos generalizado para o mundo. Se é possível um socialismo com liberdade no mundo inteiro, como defendiam os socialistas, eu acho possível um estado de bem-estar social em sua plenitude no mundo inteiro. Ótimo. Para quem está acompanhando o nosso podcast no YouTube ou nos tocadores de podcast, vai estar aqui no link na descrição o curso do Paulo Iotti pelo SEI Acadêmico. Qual ficou o título do curso mesmo? Perdão, até falar disso rapidamente, é o curso de Direito à Diversidade Sexual e de Gênero, que eu até já fiz 4 edições, uma vez por semestre anteriormente, mas está numa versão muito ampliada para o curso SEI. Estava falando aqui o professor Caio no bastidor, no módulo 1, sobre conceitos de diversidade, teoria jurídica aplicada à diversidade e decisões, eu me empolguei um pouquinho, ao invés de 3, ficou 7 horas em 9 aulas, né? Mas os outros módulos vão ter em média umas 4 horas cada um.
Então, o módulo 1 sobre conceitos fundamentais de diversidade sexual e de gênero e teoria da argumentação jurídica aplicada à diversidade. O módulo 2 sobre união afetiva com família, casamento civil, união estável e adoção por casais homoafetivos. O módulo 3 sobre direitos de pessoas trans e intersexo, inclusive algumas questões que a gente falou aqui já, de mudança de nome e sexo nos documentos sem cirurgia, laudos e ação, direitos da criança trans, ao bloqueio hormonal da puberdade e depois à hormonização aos 16 anos, o que é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Me perdoe só falar isso, cara. Nos raríssimos casos de pessoa trans que quer destransicionar, ela consegue sem nenhum prejuízo. Já a pessoa trans adulta que não pôde bloquear o hormônio tem um dano à saúde por isso. Então, esse é o jeito. O módulo 4, sobre homotransfobia como crime de racismo, os fundamentos da decisão do Supremo. Por que o Supremo acertou, já que ele não legislou nem fez analogia? Quem diz uma coisa ou outra, ou não leu a decisão, ou deturpa ela, ou tem autores, Caio, que explicam a decisão, mostram que ela fez silogismo e acusam de analogia no fim. Eu brinco, o professor Leonardo Schmidt de Bem, o professor João Paulo Martinelli, que eu vou fazer embargos de declaração doutrinários, que o livro dele é contraditório com dele consigo mesmo. O módulo 5, direito à doação de sangue igualitária e a educação inclusiva, na lógica dessa DIN 5668 que eu falei, uma educação para a diversidade. O módulo 6, criado em homenagem ao curso CEI, o professor Caio e o professor Timothy, né, sobre a jurisprudência da Corte Interamericana e da Corte Europeia de Direitos Humanos sobre direitos LGBTI+. E o módulo 7, direitos da diversidade sexual e de gênero como direitos humanos, o debate na ONU, porque países reacionários e fundamentalistas querem negar que direitos LGBTI+, seriam direitos humanos. Aí eu cito os precedentes do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E a função da jurisdição constitucional na democracia. Democracia não é ditadura da maioria. Eu antecipo o seguinte, cara, eu amo uma frase do ministro e professor Roberto Barroso, que me julgue, eu sei que você vai julgar, é uma das grandes bases do meu constitucionalismo. Discordo do professor Barroso em alguns pontos, mas ele é um jurista humanista de primeira grandeza. Ele fala, não é porque você tem 8 católicos e 2 muçulmanos numa sala que o primeiro grupo pode deliberar jogar o segundo pela janela. Democracia é o regime em que a maioria manda, assim, desde que respeite os direitos básicos da minoria, como a vida, que é os direitos previstos na Constituição e nos tratados de direitos humanos, que são os direitos que é a teoria mais conservadora, que é positivista, sem demonizar o positivismo jurídico. Então, a gente vai desenvolver isso sobre a função contra-majoritária e explicar as funções representativa e maximalista, as funções representativa e iluminista que o ministro Barroso defende. E eu defendo, cara, para você não se assustar, para mim o iluminismo do Barroso, a função iluminista é maximalismo. Quer dizer, a partir de alguma inconstitucionalidade, ao invés de só remeter ao Congresso para ele criar a lei, o Supremo garante a proteção concretizando o princípio, a cláusula vaga, ao invés de deixar para o Congresso. Então, não acho que o Barroso está querendo que o judiciário substitua o legislativo, como as pessoas criticam. Então, isso é um pouco o que a gente vai falar no curso. Primeiro módulo de 7 horas, os outros eu prometo não me empolgar tanto, mas 4 horas cada um. Então está ampliado até dos cursos anteriores que eu dei sobre o tema. Por isso, não deixem de conferir, estará aqui na descrição, tanto no YouTube, como também no podcast. Já fica também um recado aqui para a Viviane, para o Matheus, para adicionar também, eventualmente, um cupom de desconto para que vocês conheçam o curso do professor Paulo. Paulo, foi excelente, adorei conversar com você. Um grande abraço e até um próximo episódio do nosso podcast. Um abraço, cara, foi um prazer, uma honra também, fico sempre à disposição.